Fala galera, sejam muito bem-vindos ao podcast Podiou. E hoje eu tô com um grande amigo e parceiro, Creu Mauro, E aí, o Netão? homem brabo dos vídeos. Creu, eu quero que você fale um pouquinho da sua história, né? Daquilo que você trabalha, além de ser parceiro nosso aqui. Conta pra gente um pouquinho aí do que você já viveu nessa área sua aí, né? Que é a área de designer que fala, né? Já vivi muita coisa, viu, Ah. cara? Nossa. Na verdade, eu meio que comecei nessa área de edição, foi meio assim no susto. Ah, Na verdade, eu prestava serviço para uma empresa aqui em Uberlândia, uma produtora não, uma agência de publicidade chamada Tempo e Espaço, do seu Alfredo, né? Ele já foi, né? Era uma pessoa muito gente boa, muito gente boa. E eu prestava serviço para ele, fazia ilustração, fazia umas artes para ele, né? Quando ele precisava. isso em quando que foi? Ah, cara, isso foi 2001 mais ou menos, entendeu? Quando você começou? Ou não, você já tinha começado antes? Na verdade, cara, eu sempre, assim, essa área de criação, de fazer as coisas, eu nasci com isso, né? Você desenhava, né? Você falou que Eu desenhava. sempre desenhei desde moleque e tal. E aí depois eu descobri a publicidade, né? Que era uma coisa que eu tinha uma vontade de fazer. Felizmente não deu certo. Eu até trabalhei aqui numa agência de publicidade chamada GAM Propaganda, que era do Gilberto Gildo, né? Que é um publicitário aqui de Uberlândia, muito conceituado, inclusive. Uhum. Trabalhei lá alguns meses, acho que foi um ano e pouquinho, depois saí, fui fazer outras coisas na vida normal, né? Era badeco lá dentro, era o tudo faz, né? Naquela época, acho que eu tinha acabado de sair do exército, não lembro direito, se foi 97, 98, um negócio assim. Fui fazer outras coisas e aí eu comecei a prestar serviço pro seu Alfredo, na agência dele. E aí, um belo dia lá, ele falou assim, cara, vou te indicar para um cara para você aprender uma profissão que você vai trabalhar em qualquer lugar do mundo com essa profissão. Legal, hein? Aí ele me indicou pro Tonhão, que é dono de eu perdi o contato, que era dono de uma produtora aqui em Uberlândia. Eu acho que, se brincar, é a primeira produtora aqui de Uberlândia na área de vídeo, sabe? E aí eu fui trabalhar lá com ele, aí conheci o sobrinho dele lá, que era funcionário e tal, a gente teve uma amizade muito legal. E aí ele foi trabalhar no Canal 15, entendeu? Olha que caminhada que a gente faz, né? A gente faz umas caminhadas muito malucas. E aí ele foi trabalhar no Canal 15 e lá teve uma demanda muito grande e ele me chamou para trabalhar lá como editor. Mas só que eu ainda não era editor. Eu estava trabalhando lá nessa produtora, né, como auxiliar. Então eu vira e mexe ali, eu dava uma fuçadinha, sentava ali no programa ali para mexer, mas não estava por conta. E aí eu aprendi a editar, acho que foi uma semana e meia eu já aprendi a editar o material, e aí a gente começou. Eu trabalhei um tempo lá no Canal 15, depois eu saí lá do Canal 15, fiquei uns 2 anos fora, depois voltei para lá novamente, até foi o Neto que veio atrás de mim, inclusive o cara era até o nome parecido com o seu, e aí fiquei lá no Canal 15, de lá eu fui para Reta Produções, que era do Garotinho. Como é que é o nome do cara, gente? Nossa, será que eu tô com Alzheimer? Tá novo pra isso. Não, como é que é o nome do cara, rapaz? Aí, não lembro agora. Eu fui trabalhar na Reta Produções como editor normal, certo? E lá eu tive o prazer de
pegar e trabalhar no projeto do OAB na TV, certo? Que era um programa da OAB aqui de Berlândia. Certo. E quem encabeçava o projeto era a Rosane Viola, que é ex-repórter, né? Advogada e tudo mais, e ela que fazia a produção. E aí ela teve lá acho que o editor que estava editando o material dela lá não deu certo, eles não deram certo, e eu era o segundo editor da empresa. E aí eu fui fazer o serviço e a gente acabou fazendo amizade, entendeu? E dessa amizade renderam frutos, porque a gente começou a produzir programas junto. Nós trabalhamos no projeto do OAB na TV. Quando o projeto acabou na época, né, teve corte de gasto lá na produtora, e aí a gente acabou que, vamos fazer um programa junto? Vamos falar sobre o quê? E foi uma época que a gente estava entrando numa vibe de esoterismo, cara, uns trem aí e tal, e nós montamos um programa chamado Sintonia Alternativa. Bacana. Certo? Só que naquela época, cara, não tinha o YouTube ainda. Quer dizer, tinha o YouTube. Eu tô falando aí de 2006, 2007, entendeu? E o YouTube tava começando, cara. Então, você não colocava vídeos que nem a gente coloca hoje em dia no YouTube, que nem a gente colocava naquela época. Pra te falar a verdade, eu fiz uma conta para colocar os vídeos nossos lá como forma de armazenamento. Tá. E outra coisa, você colocava os vídeos, todos os vídeos que eram colocados lá eram de baixa qualidade. E era assim, 5 minutos, 3 minutos. Eu acho que tinha uma quantia que acho que era no máximo, era 10 minutos que você punha de vídeo e tinha que ser com a qualidade baixa. Era bem arcaico, né? Não, tem, cara. Hoje a gente vê aí YouTube, essa galera produzindo vídeo, isso está gerando mudou muito, né? Isso tá gerando uma capacidade de armazenamento no planeta crescente, né? E aí, cara, a gente não usava ali o YouTube, não. A gente fazia programa para televisão. E aí nós conseguimos uma parceria com a TV Cidadania, né? E começamos a produzir programas, cara, para lá. Acabou que não deu muito certo, porque precisava de patrocínio. E era muito complicado naquela época. Aí tudo bem, nós tivemos essa experiência. Sei que de lá para cá, eu acabei assim, me distanciando um pouco durante uma época com a Rosane e tal. Eu fui fazer outras coisas na minha vida, tá tranquilo. Depois a gente se encontrou novamente. Voltamos, fomentamos novamente o Sintonia Alternativa. Você tá entendendo? Porque aí já tinha o YouTube já tava com a vibe dessa que a gente tem hoje em dia. Monetizando já. Já monetizando, já tava funcionando, né? Sim. Full time, você já punha vídeos aí porque antigamente era 720 por 480, que era a bitola de gravação, viu, galera? A bitola de gravação que eu tô falando é o tamanho da tela sua que você tem aí, a resolução da sua tela, né? Era 720 por 480, que era um quadrado, que a maioria das televisões, quem lembra, principalmente o pessoalzinho um pouco mais antigo aí, né? Essa galerinha de hoje aí não conhece não, mas, né? O pessoal de hoje acha que... Sabe alguma coisa. A vida toda sempre foi Full HD, não existia o Full HD naquela época, né, cara? Não existia isso. Era 720 por 480 e achando bom, entendeu? Padrão, né? Eu sou da época, né, pra não gerar coisas contra mim, mas eu sou da época que tinha televisão, rapaz, que os caras compravam uma tela colorida e punha na frente, porque a televisão era preto e branco. Tá ficando velho, hein, Creu? Tá ficando velho, hein? Pode nem falar a idade, né? Não. Pode não. Então, assim... E aí, cara, quando nós voltamos, né, cara, o YouTube já tava bombando e tal, aí a gente começou a fazer o Sintonia Alternativa, né? Foi uma época muito interessante, porque foi a época também que eu entrei na faculdade, né?
E aí a gente tentou conciliar isso aí, trabalhamos um tempo com o Sintonia Alternativa, mas aquele negócio, sabe por que vocês deram um tempo? Porque você para produzir, e quem produz sabe disso do que eu tô falando, você tem que ser full time. Vou tirar 10 minutos do meu dia para produzir. Não tem como você fazer isso. Certo? Ou você dedica ou você não dedica. Sim. O problema é que contas, elas são mais dedicadas a você, né? Então chega um momento, cara, chegou um momento ali que o trem começou a pesar, né? Todo mundo sabe que o YouTube, para te monetizar, você tem que ter você tem umas regras e você tem que ter uns objetivos que você tem que alcançar dentro da plataforma para ser monetizado. Sim. E aí as contas começaram a falar mais alto. Então, e aí ainda tinha um problema da faculdade também, né? Correria, estudo, prova. Você fez artes cênicas? Não, eu fiz artes visuais aqui na UF. Tá. Você fez em que ano que foi? Eu comecei em 2007. Você fez bem depois. Eu comecei em 2007 ali, cara. Na verdade, eu fui fazer uma prova de brincadeira. A minha irmã foi prestar o vestibular e me chamou para fazer. Eu tinha terminado meus estudos lá em 97, cara, e não tava nem com isso na minha cabeça, não, sabe? Assim, eu queria uma hora fazer da área e tudo mais, mas não tava muito focado nisso, não. E aí, minha irmã, vamos fazer. Eu falei, vamos fazer. E foi a coisa mais engraçada, porque, cara, acontece uns trem comigo que eu vou te contar. Eu acho que eu deveria ser comediante. Tá vendo? Porque é umas coisas muito engraçadas. Porque, por exemplo, eu fui fazer uma prova de aptidão, porque, quando eu fui fazer a prova do curso de artes, tinha a prova de aptidão. Eu não sei se ainda tem hoje, ainda na UFA. Eu não sei se ainda tem. E é uma prova separada para quem vai ingressar, né? Porque você tem que saber ali algumas coisas, saber desenho, ter pelo menos a noção de desenho. E eu fui fazer, cara, e como tinha muito tempo que eu não andava ali pelo rumo da UFO, né? Eu desci no ponto, um ponto antes, e desci atrasado, cara, quase perto de fechar o portão, e eu saí correndo feito um maluco, e tinha mês de janeiro ali, então sempre chovendo, né? E tinha uma parte da passarela ali que tava molhada, cara. E tinha um musgo no chão. Rapaz, eu vim correndo, escorreguei e eu fiz que nem aquele filme lá do Macaulay, lá do Esqueceram de Mim. Com aqueles... Foi deslizando. Não deslizei não, eu fui com as duas pernas pra cima, irmão. E mutuei na poça de lama. Eu cheguei dentro da sala de aula, eu ia embora pra minha casa. Levantei, falei, não, vou embora pra minha casa. Cara, eu levantei da poça e falei, cara, como é que eu faço? Vou pra casa, já tô aqui mesmo, já que, né? Bora fazer. E eu cheguei na sala de aula, cara, cheio de lama pra fazer essa prova. Mas passei, fiz o curso, entendeu? E, cara, e aí depois a gente eu acabei topando a Rosane novamente lá no curso, que ela também estava estudando. E aí nós resolvemos retomar o projeto. Retomar o projeto. Falei, cara, vamos fazer? Vamos. E já, né, mais experiência e tudo mais. Aí nós resolvemos voltar ao projeto, né? Assim, bem mais pro final, deixamos mais pro final do curso, porque o curso estava muito puxado, né, cara? Tava muito complicado, sabe, conta para pagar, aula para fazer, tinha que fazer estágio, era bem complicado. Quem faz aí sabe do que eu tô falando, TCC, né? Porque o TCC mata o cara, né? O TCC é um grande problema. Se o cara consegue sobreviver ao TCC, ele consegue sobreviver a uma guerra nuclear. Eu passei por isso e sofri, mas valeu a pena. Não, você sabe disso que eu tô te falando. Aí nós resolvemos voltar novamente a fazer o projeto de Sintonia. E aí nós começou primeiro, nós nós criamos lá o Gerais Negócio. Nessa vibe de podcast e tudo mais, nós criamos o Gerais Negócio, que é um podcast nosso, certo? Que fala sobre várias coisas, né? Podcast normal, que você entrevista as pessoas, como tá rolando aqui agora. E aí a gente já tinha o Sintonia Alternativo já no YouTube, já adormecido, né? Desde lá de 2009.
E aí, pá, vamos fazer o Sintonia? Mas vamos. Nós fizemos 1 ano de Sintonia e nós mudamos o nome. Agora não é mais Sintonia Alternativa, né? Agora é Mundo Louco, entendeu? Então a gente tá com uma pegada legal, a gente tá mais consciente, né? Eu tenho acompanhado. Criamos semanalmente, né? Criamos aí uma... Eu acho que a gente adquiriu muita experiência, né? Então hoje a gente já criou um know-howzinho com o assunto. E vocês abriram o leque também, né, Creu? Nós abrimos, tema, né? Vocês estão trabalhando com filosofia, não. Tudo, política. Porque assim, são áreas que a gente gosta. Por exemplo, a Rosane, ela é formada em filosofia, né? Uhum. Ela é advogada também. Então, assim, muito desses assuntos que são mais da pegada dela, então ela produz muita coisa com essa pegada. Eu sou já um cara da arte, né, cara? Eu sou um cara da... Vai migrando, né? Vai então, assim, eu pego mais aqueles assuntos de quadrinhos, curiosidades ali. Você tá entendendo? Assim, coisas interessantes. Todo mundo quer vender uma ideia para ficar rico e de fato não tem nada que te agrega. Na verdade, assim, o YouTube, né? O TikTok, esses programas, esses aplicativos que foram criados agora, 2010 para cá, e virou esse boom de tecnologia, as pessoas, né, querem ganhar dinheiro. E tá tudo certo, né? Sim. Ainda mais o país que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, às vezes, o cara não tem conteúdo, ele vai empurrando ali. E tem muita coisa interessante feita por gente amadora. Sim, você tá entendendo? Com certeza. Às vezes a pessoa tem uma sacada legal. O bom da internet é isso, que eu acho que ele acabou colocando todo mundo igual. Sim. Certo? E aí desponta quem tem capacidade. Claro, com certeza. Né? Antigamente, um cara para fazer aí uma música, por exemplo, cara, era impossível. O cara gastaria aí uma nota. Hoje não, hoje ele pega o violão dele ali, liga o celular dele, abre a continha dele lá no TikTok, no YouTube, onde é que seja. E hoje tem as inteligências artificiais também, né? Que entendeu? Você faz tudo. Cara, né? sabe? Então, assim, ficou bem interessante. Tem a parte boa, lógico, que te traz muitos conteúdos bons, você vê na internet, e a parte da porcaria, né? Tem que filtrar, tem que saber filtrar. Você tem que saber filtrar aquilo ali. Você tá entendendo? É assim, sabe? E a gente tá nessa pegada aí. Eu quero ver se tudo correr bem, as coisas deslanchar. Essa produtora nossa, ela galgar o que a gente pensa, né? Em produção, em melhorias, entendeu? E a gente tá indo aí devagarzinho com essa pegada aí, Neto, entendeu? Bacana demais. Eu já acompanho o seu trabalho, né, Creu? Tem gente que não sabe, mas o Creu, eu conheci o Creu já tem alguns anos, né? O Creu teve aqui conosco aqui, né? Fez algumas parcerias nessa parte de edição, né? Eu tenho uma escola de educação financeira, né? E outros negócios junto. O Creu sempre esteve conosco e ele sempre agregou com ideias boas, com capacidade que ele tem, né? De desenho, de designer, né? É um artista, né? Então a gente acaba trazendo isso para os nossos negócios. E o podcast Podiou da mesma forma. Eu acho que o podcast tem essa pegada de trazer vertentes, né? De assuntos diferentes que agregam pessoas em nichos diferentes. Então é isso, a gente quer trazer a arte, quer trazer a política, quer trazer música, né? Eu também sou músico. E trazer assuntos relacionados à cultura, até de próprio Uberlândia e Brasil afora. Então eu penso muito, o Creu é um cara que tem uma capacidade muito grande de desenho, de edição, né? Eu vejo isso desde o início, quando ele começou, e que agrega bastante a gente aqui. A gente tem essa parceria, ele trabalha conosco aqui, e para nós é super interessante. Então assim, o canal dele também eu tenho acompanhado semanalmente todos as postagens, ele manda, né? Lembrando o pessoal aí que chama Mundo Louco, certo? Com U e com K. Tem o Instagram também, né? Louco, tem o Instagram, certo? Sou eu e a Rosane Viola. Nós que produzimos, uma equipe de 2, certo? Forte. Não é fácil, porque demanda tempo. Né? Você tem que, por exemplo, antes de eu vir para cá, por exemplo, eu já
eu já editei um material, já mandei para Rosane para ela assistir, né? E fazer os ajustes, que a gente trabalha sempre assim, né? Ela olha e, dá ok, não, tem que consertar isso aqui ou aquilo, ou tirar, ou colocar alguma coisa, né? Mesmo porque eu tenho a sorte dela ser advogada, então às vezes a gente filtra algumas coisinhas, né? Ainda mais no Brasil, jeito que tá as coisas, que a pegada do canal é essa, é descobrir as coisas, né? É tentar entender como que funciona, como que aconteceu, né? Então a gente pega assuntos ou pega temas e aí a gente desenvolve, tenta descobrir como é que aquilo funcionava, como que aquilo aconteceu, entendeu? Eu gosto muito, eu sou um cara muito curioso, né? Então eu gosto muito do fazer. Então o fazer, ele tem um motivo para acontecer. Então, mas é isso aí, é bom saber, né? Qual que é a sua visão, a forma como você trabalha. O Creu já é um amigo, já tem um bom tempo, né? E eu convidei ele para trazer um pouco da história do canal, daquilo que ele faz, né? Conheço também a Rosane. Então, vida longa ao canal de vocês, prosperidade e sucesso para vocês, é o que eu torço. E que a gente possa também ter várias entrevistas depois, né? E, cara, graças a Deus a gente tá indo devagarzinho. Às vezes você edita aí até as 2 da madruga, porque você sabe que a vida, que o editor é meio... Gosta da madrugada. Ele é meio vampiro, né, cara? Ele gosta da madrugada, né? Entendeu? Então você vai até altas horas fazendo material para ficar legal pro cara, para ficar legal para aquela pessoa que curte o canal, que tá assistindo. Então, pessoal, olha, ó, vamos curtir, né? Vamos divulgar e manda pros amigos aí. Com certeza, com certeza. O canal do Neto aqui também, viu? Que vai bombar agora, ó. Podiô, certo? Então curta, compartilhe e ative os sininhos para as notificações das novidades. Falou tudo. Certinho? É isso aí. Galera, tive aqui com o Creu Mauro, grande amigo nosso aqui, parceiro, editor, quem precisar de alguma coisa aí relacionada à edição, né? Essa parte de design. Tamo junto também. Ele é um cara que está sempre preparado aí, pronto a agregar. E o canal dele também, né, o Mundo Louco, ele vai falar para vocês aí que vocês possam seguir, né? A gente vai deixar aí também a divulgação para ele, né, o descritivo. E é isso, o podcast Podiô está sendo inaugurado e que vocês sejam todos bem-vindos, sigam os nossos canais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então é isso aí, Creu. Obrigado pela presença, viu? Cara, foi bom falar com você aí. Cara, show de bola. Em breve você esteja aí de novo. Bora começar as coisas aí tudo com 2 pés direitos. Com certeza. Valeu, galera. Até a próxima.